Oi, gente! Estou aqui para falar em nome da Unimogi, professor Rodrigo de Filosofia do Direito. Eu vou falar um pouquinho sobre o Santo Agostinho. Ele foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África durante a dominação romana. Seu ponto de vista sobre a fé e a razão, a Igreja e o Estado dominou toda a Idade Média. Ele nasceu em Tagaste, uma cidade de Numídia, em 13 de novembro de 354. Ele passou a maior parte da sua infância e adolescência na sua cidade natal. O seu pai era pagão e a sua mãe era muito devota, uma cristã muito devota, o que acabou influenciando bastante na sua conversão. Ele iniciou seus estudos em Tagaste e depois ele foi para Madaura, onde iniciou os estudos de retórica. Ele estudou física, música, matemática e filosofia. Em 371, ele foi para Cartago, a maior cidade do ocidente latino depois de Roma, um grande centro do paganismo, onde se deixou cativar pelo esplendor das cerimônias em honra aos milenares deuses protetores do império. Olá, meu nome é Elton, eu curso Direito na Faculdade Unimogi, em Mogi Guaçu. Estou aqui para dar continuidade à apresentação de Santo Agostinho, da matéria de filosofia do professor Rodrigo. Santo Agostinho foi o principal filósofo do período patrística. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, filósofo da Idade Média, ajudou a fundar as bases da filosofia adotada pela Igreja Católica. Foi um reformulador da filosofia patrística, praticada nos primeiros séculos do cristianismo. As questões do platonismo cristão e as correntes filosóficas patríticas. Para Santo Agostinho, os filósofos cristãos defendiam que o fundamento e a essência da vida deveriam ser a fé. Praticamente, a fé cristã, esse era o fundamento que ele defendia. E para Santo Agostinho, profundo conhecedor da filosofia por trás de diversas religiões, e era muito bem Santo Agostinho era muito bem versado em filosofia geral. Ele buscava a justificativa da razão para a fé. Agostinho era inovado da filosofia patrística e utilizava-se de argumento cético, ou seja, aquele que não confia, dúvida, descrente. Esse era o entendimento dele. Segundo Agostinho, os cristãos deveriam ser filosoficamente e pessoalmente pacifistas. Com isso, pessoalmente, era que o cristão com isso o pensamento dele era que o cristão deveria defender a paz. Que nesse caso o cristão deveria considerar que no caso de uma guerra só é justo se o objetivo for a manutenção da paz. Esse era o pensamento dele. Ele pensava assim. Dedicou-se aos estudos das Escrituras, mas logo ele ficou desiludido com o estilo simples da Bíblia. Depois de 3 anos, ele terminou seu estudo superior em retórica e eloquência. O despertar de seu espírito crítico o levou a adotar o maniqueísmo, pretendendo seguir a única força da razão. Ele foi seguidor de Mani, um profeta persa. Ele pregava uma doutrina que era uma mistura do evangelho, ocultismo e astrologia. Santo Agostinho ficou muito satisfeito com o maniqueísmo, então ele resolveu deixar a doutrina de lado e isso acabou gerando nele um grande ceticismo. Ele começou a assistir umas aulas do Santo Ambrósio, que foi a sua maior influência para a conversão ao cristianismo. Em 387,
Ele e seu filho Adeodato foram batizados. No ano seguinte, retorna definitivamente para Tagaste, onde ele se dedicou à sua vida monástica. Ele vendeu a propriedade deixada pelo seu pai, distribuindo dinheiro entre os pobres. Em 391, ele foi sagrado sacerdote de Hipona, e em 396 ele foi sagrado bispo auxiliar de Hipona, onde ele se tornou um dos pilares da teologia católica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as suas principais obras. Vou começar com The Civitate Dei, também conhecida como a Cidade de Deus. É onde o autor expõe as suas ideias sobre a separação da cidade de Deus e a cidade terrena, que foi a primeira habitada pelos cristãos. O livre-arbítrio é uma das questões ligadas à teologia até hoje e é um tema que foi promovido por Santo Agostinho desde sua época. Trindade de Trinitate. Neste contexto, o autor expõe a sua filosofia moral e, ao mesmo tempo, apresenta uma parte da doutrina ortodoxa cristã. Essa foi a doutrina que mais contribuiu para as regras e doutrinas do cristianismo ortodoxo. Confissões de Santo Agostinho. Nesta obra, ele fala especialmente sobre o seu processo de conversão, e o papel da sua mãe é ressaltado. Ele narra sua evolução espiritual e a sua procura pela verdade. Foi um livro influente durante séculos e ajudou a formular o cristianismo e até mesmo a sociedade ocidental na Idade Média. E agora eu vou falar um pouquinho das suas principais ideias. Teoria da iluminação divina. Ele entendeu que a razão natural foi o meio que Deus deu ao homem de conhecer a verdade. Outro meio mais elevado em que se alcança, pelo que a razão não dá conta, é a revelação, que é assentida pela fé, se assente pela fé. Para ele, a fé e a razão não se contradizem, mas sim se ajudam e apontam para a mesma verdade. Esta, dentre as suas principais ideias, foi a que mais influenciou na filosofia medieval. É possível perceber também que as diferenças entre Santo Agostinho e Platão ficam mais acentuadas. A iluminação divina mostra ao homem que a verdade está dentro dele, e não no mundo próprio das ideias, como Platão defendia. Santo Agostinho tinha se envolvido com os maniqueus, e quando ele resolveu deixar essa seita, ele se recusou a defender que havia um princípio mau, um criador de coisas más. E então, ele se deparou com um problema. Como explicar que mesmo existindo um princípio bom, um Deus bom, ainda haja o mal? E então veio certas dúvidas. De onde veio o mal? Como que existe o mal mesmo havendo bem? E de acordo com a sua filosofia, ele chegou à conclusão de que o mal é nada. É apenas a ausência de Deus, exatamente como o frio é a ausência de calor e a escuridão é a ausência da luz. Neste sentido, a ausência de Deus leva ao mal, não havendo nada que o produza diretamente. E com este tema surgiu mais uma dúvida: se o mal não é nada, é apenas a ausência de Deus, como isto começou? Como Deus começou a ser ausente? Segundo Santo Agostinho, Deus fez as criaturas intelectuais e com liberdade, para que elas pudessem escolher. E o mal começa quando essa criatura faz uso do seu livre-arbítrio para se afastar de Deus ao invés de se aproximar. E a função do livre-arbítrio era que ninguém tivesse a obrigação de amar Deus, por isso a liberdade. Muitos usaram mal o seu livre-arbítrio e se afastaram do maior bem possível, e então por isso se deu o mal à ausência do bem. Para finalizar aqui, eu vou deixar três frases de pensamentos de Santo Agostinho. Ele tinha vários pensamentos. Eu escolhi 3 aqui e vou deixar aqui no final dessa apresentação. Para Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. E a outra diz o seguinte: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. E para finalizar aqui, o último pensamento dele que eu escolhi para deixar aqui no final da apresentação diz o seguinte: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor.
Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Essa é a mensagem, é o pensamento de Santo Agostinho, e termino aqui a minha apresentação. Então foi isso, um pouquinho sobre Santo Agostinho. Um beijo e até a próxima!